Graça e paz, meus amigos e irmãos. Mais um vídeo para você e hoje eu quero abordar um tema muito interessante que é a respeito de que devo ou não devo frequentar uma igreja, uma denominação. Já faz alguns dias que eu venho com a vontade de abordar esse tema. Chegou a hora e eu vou abordar. Vou tentar ser breve e rápido para que nós venhamos ter um entendimento, uma linha de raciocínio junto. De repente possa até você não concordar, não tem problema nenhum. Vou respeitar a sua opinião, certo? Devo ou não devo ir na igreja? Estou cometendo algum pecado se eu não ir na igreja? Eu vou relatar aqui o que a Bíblia, o meu entendimento a respeito do que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Visto que eu, por muitos anos, frequentei uma igreja, pertencia a uma denominação, porém hoje, no dia atual, eu me desliguei da comunidade evangélica e tenho um entendimento de que eu sirvo a Jesus aonde eu estiver, com base lá no livro do Evangelho de João 4 e 17, 18 em diante, aonde fala a respeito do diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, certo? Bem conhecido esse diálogo, esse episódio, em que Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacó, e ali eles começam a ter um diálogo, e no finalzinho, ela pergunta para Cristo: aonde eu irei adorá-lo? Eu vou ter que ir em Jerusalém para te adorar? Jesus respondeu para ela: chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ok? Em espírito e em verdade. Aqui nós temos uma situação que não se limita a lugares, e sim no coração de quem recebe o próprio Cristo, recebendo Ele como Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos incentiva, declara para nós que Ele é o único merecedor de toda a adoração. Então Cristo fala para a mulher: chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A preocupação daquela mulher era ir até Jerusalém. Quem conhece a história sabe que o samaritano não se entendia com os judeus. Então o templo era em Jerusalém e a mulher era de Samaria, era uma samaritana. Então Cristo, conhecendo o coração dela, conhecendo a história, já declarou para ela: chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós somos adoradores. Deus nos convoca para a adoração. Porém, há muitas pessoas que ainda estão presos no sistema, presos em ensinamentos, onde o qual eu fui por muito tempo, com esse entendimento errôneo, é um entendimento errôneo. Eu não estou aqui criticando e nem vou aqui criticar quem participa, quem vai na comunidade, quem congrega, quem se reúne. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Longe disso. Porém, é necessário nós trazermos as verdades de Deus, porque chegou a hora
chegou a hora, chegou o tempo, um novo tempo, em que é necessário nós abrir os nossos olhos. Por que abrir nossos olhos? Porque tem muitos ensinamentos que desde gerações e gerações que são sem pé e sem cabeça, que aprisionam, não liberta, que aprisiona. Se você abrir a Bíblia no livro de Oséias 4 e 6, a Bíblia fala: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Ou seja, a ignorância, ela destrói o ser humano. No livro do Evangelho de João 8 e 32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Agora é o seguinte, essa história de dizer que se eu não pertencer a uma denominação, se eu não frequentar uma igreja, um templo, se eu não fazer essa prática, eu sou desviado, eu sou desigrejado, eu estou afastado, estou desobedecendo a Deus e corre o risco de eu não ser salvo. Você acha que isso é verdade? Comenta aí. Não vou dizer aqui a minha opinião. Vou dizer aqui com base bíblica, de que nós não necessitamos, não somos obrigados para ir morar no céu, para agradar a Deus. Nós não somos obrigados a frequentar uma denominação, pertencer a uma denominação. Muitos sabem que eu desenvolvo um projeto missionário evangelístico e eu prego muito em praça e encontro muitas pessoas antes quase de dar um bom dia para mim, há pessoas que me perguntam, a primeira pergunta é: que igreja você pertence? Que igreja você faz parte? Então a preocupação dela não é se eu estou bem, a preocupação dela não é que evangelho que eu estou pregando, a preocupação dela é saber de que igreja eu pertenço. E isso acaba nos trazendo um certo repulso. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo não se limita em lugares. O Evangelho de Jesus Cristo não se limita a ambientes, certo? Mas sim num coração voltado para Deus. Um coração voltado para Deus, independente se a pessoa frequenta, faz parte a um credo religioso, a uma denominação, a uma comunidade, independente disso, ela é adoradora. Ela é uma serva, um servo, ela é um adepto, ela é um servidor, ela é um adorador do próprio Cristo, porque ela reconheceu a paternidade de Deus, ela reconheceu a paternidade de Cristo. Ela tem como Senhor o El Shaddai, o Elohim, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Certo? Então, há inúmeras referências na Bíblia que Deus não se limita a ambiente. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares. Ele fala do jeito que ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer. Ele age de uma maneira que muitas das vezes nós não entendemos, porque ele é Deus. E se isso não acontecesse, ele não seria Deus. Porque ele não trabalha segundo a minha e nem a tua vontade. Ele trabalha segundo o seu propósito, porque ele é Deus. E nós não tem como nós entender Deus. E quando nós queremos entender Deus, aí que nós estamos cometendo um pecado. Porque nós não temos a capacidade de entender Deus. Porém, ele nos entende. Então, há muitas pessoas que vivem nessa ignorância, nesta prisão, que se encontram numa situação que ela se afastou de uma comunidade e hoje ela se sente desviada. Então ela não ora, ela não consagra, ela não lê Bíblia, ela não adora,
porque o entendimento dela, ela foi ensinada que para adorar tem que ir na igreja. E há muitas pessoas que têm a igreja como a casa de Deus, ou seja, como a morada de Deus, que Deus mora lá. E tem aquele lugar como sagrado, até mesmo o altar. Há muitas igrejas que os obreiros, para subir lá no altar, se não tiver com uma gravata e paletó, não sobe. Certo? Então, aí já é muita idolatria. Já é uma idolatria. Então a questão é, vou para o inferno se eu não ir na igreja? Sou desigrejado? A palavra desigrejado não tem na Bíblia. Foi inventada pelos líderes que querem ver as pessoas lá dentro da igreja. Não estão preocupados das pessoas serem salvas, serem adoradoras. Estão preocupados delas estar lá dentro. De repente, por algum motivo. Porém, a questão é, Deus vai te condenar? Você está desobedecendo se você não frequentar? A resposta é não. Você não está desagradando a Deus. Você vai só desagradar a Deus se você não adorar. Se você não adorar, se você não tiver uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. Comunhão com o Senhor Jesus é um coração voltado para Deus, é os pensamentos voltados para Deus. Permitir que Jesus tome conta da vida, do pensamento, do coração, da alma. É ler a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus, é obedecer os mandamentos de Cristo, é orar, é clamar, é adorar, é louvar, é ouvir louvores ao Senhor Jesus. É isso aí que Deus quer. Simples, descomplicado, não precisamos complicar. Então tem muita gente aí desorientada, tem pessoas desiludidas, tem pessoas machucadas, tem pessoas que se acham lixo, tem pessoas que se acham desviada, tem pessoas que se acham crentes, que se acham fracassado, uma fracassada. Por quê? Porque ela foi ensinada, ela foi instruída, que se ela não pertencer a uma denominação, ela não tem crédito com Deus. Ela não tem graça de Deus. Ela não tem a bênção de Deus. Quem nunca ouviu essa história que eu vou falar? O dia que você faltou um culto. Lembra o dia que você faltou um culto? E durante a semana, você encontrou uma pessoa da igreja, um irmão da igreja, uma irmã da igreja, e ela falou assim, ó, você não foi no culto, você perdeu a bênção. Você perdeu. E você teve aquele sentimento de você ter perdido alguma coisa. Já aconteceu isso comigo. Já. Várias vezes. E eu tinha aquele sentimento. Perdi. Por quê? Porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Isso é ignorância. Isso é prisão. Isso machuca. Quando nós temos o entendimento que nós somos morada do Altíssimo, que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos adoradores e não se limita a lugares, nós não perdemos nada. Só perde quem vive no erro. Só perde a pessoa que vive na desobediência. Aí sim perde. Agora, a pessoa deixar de frequentar uma reunião de homens, porque não é uma reunião de anjos, é uma reunião de homens.
certo? A reunião de anjos é no céu. Aí tem um sentimento de que perdeu alguma coisa. Oh, que Deus é esse? Hã? Que Deus é esse? Que faz as pessoas ter um sentimento de perder alguma coisa porque não faltou uma reunião? Não. Tá errado. Tá errado. Deus, ele deseja, ele se alimenta da adoração. Então ele só vai se entristecer conosco quando nós não adoramos. Quando nós não adoramos. Quando nós não adoramos a Deus, nós entramos num processo, numa atitude de desobediência. De desobediência. Aí sim é desobediência. Porque nós não estamos adorando o Criador dos céus e da terra. Nós não estamos tendo Deus como Senhor de nossas vidas. Agora, nós deixar de frequentar, de pertencer. Eu não estou contrariando, não estou dizendo para você para você abandonar, parar. Eu estou só me posicionando contra um sistema que foi inventado já há milhares de anos, né, praticamente há centenas de anos, que criaram esse sistema que é antibíblico, né? Tem muitas comunidades, igrejas que é praticamente sem parede, tem a parede, mas não é sem parede, porque traz esse entendimento para os fiéis, mas uma boa parte não traz esse entendimento que igreja somos nós, Deus, ele quer que nós adoramos em todos os lugares, onde nós estivermos ligados com Ele, obedecendo à santa palavra de Deus, a poderosa, inerrante palavra de Deus, certo? Então é assim, que sejamos livres da escravidão do sistema, que sejamos libertos e sejamos adoradores, adorando com o coração voltado para o Senhor Jesus, sendo um coração segundo o coração de Deus. Isso é glorificar Deus, isso é cultuar Deus, isso é glorificar o nome do Salvador Jesus Cristo, porque vivemos pela graça que somos salvos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu lar, sua família, Deus abençoe poderosamente de uma maneira especial. Fique na paz do Senhor Jesus.